não está mais em aquecimento global, é uma ebulição global. Essas são palavras de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Será esse o fim da humanidade? Hoje eu vou falar sobre o que a astrologia pode dar de respostas em relação ao nosso futuro e à crise climática. Fica aqui comigo que eu vou falar os desafios, as prospecções, o que a nossa sociedade vai viver nos próximos 20 anos. Começando que se a gente estiver falando de transformações de uma sociedade, crises, movimentos gigantescos, movimentos estruturais, a gente olha para Plutão dentro da astrologia. Plutão é esse planeta que traz os temas da cura e da regeneração, da morte e do renascimento, das transformações profundas e difíceis que a gente precisa passar de modo a gente se tornar algo melhor e mais evoluído. Ele fala das nossas sombras e de como a gente precisa mergulhar nesse submundo para a gente poder entender os nossos pontos de melhoria. Enquanto sociedade, a gente consegue olhar para o nosso passado e ver justamente o quanto que as nossas sombras, o quanto que os nossos erros foram responsáveis para a gente se tornar hoje uma sociedade um pouco melhor. Então hoje eu vou falar como que o trânsito de Plutão em Aquário, ingressando em 2023, vai falar sobre a crise ambiental pelos próximos 20 anos. E aí Aquário é o signo que fala justamente do coletivo. Ele é um signo associado à modernidade, àquilo que vem de novo, revoluções da sociedade. Para você ter uma ideia, o impacto de um trânsito de Plutão em Aquário é só a gente olhar para o último trânsito de Plutão em Aquário, que foi simplesmente na Revolução Industrial. Ou seja, a gente está vivendo ainda transformações causadas lá nesse período de Plutão em Aquário há mais de 200 anos atrás. Pede pra gente olhar para o futuro. Se a gente for olhar para o futuro, a gente precisa entender alternativas mais sustentáveis, alternativas que consiga estruturar e comportar uma sociedade. O único caminho para a gente poder evitar algo ainda mais catastrófico do que já né, porque não tem mais como retroceder, será uma desaceleração econômica, pelo bem ou pelo mal. Como a gente já conhece o ritmo que a nossa sociedade anda, nenhuma empresa vai levantar o dedinho e falar, nossa, eu vou primeiro desacelerar, a gente já entende que esse caminho vai ser pelo lado difícil. E a gente vai ver isso por conta das catástrofes ambientais. Plutão carrega o significado de morte. Ele traz as crises, ele traz as transformações dolorosas. E Aquário é um signo de coletivo. Então, se a gente olhar para o contexto, temos nos próximos 20 anos a tendência de crises coletivas, de mortes coletivas, causadas muito pela questão do aquecimento global. A sombra do signo de Aquário, ou seja, aquilo que está obscuro, aquilo que está por trás dos significados do trânsito de Plutão em Aquário, a gente consegue olhar isso dando um zoom no signo de Leão. Se a gente for olhar o signo de Leão, ele traz muito forte a questão do ego. Então, o que está por trás dessas transformações, que vão ser muito provavelmente dolorosas em termos coletivos, tem a ver com um aspecto individual. Então, enquanto não houver uma revolução do ego, da individualidade de cada um, ou seja, uma doação generosa, uma doação altruísta em torno do todo, enquanto isso não for um comportamento genuíno de todos, a gente vai seguir pelo pior caminho, que é dos desastres, que é o das mudanças. Qual é o grande aprendizado desse trânsito de Plutão em Aquário relacionado à crise ambiental? Plutão em Aquário vem reestruturar na gente novas formas de viver em coletivo, novas formas de a gente se doar coletivamente. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais o aumento do voluntariado, ou seja, grandes caravanas para ajudar desastres ambientais ao redor do mundo. Esse aquecimento global, crise ambiental, pode fazer a gente abrir mais o diálogo entre os países, ou seja, a necessidade de países abrirem fronteiras, deixarem de pensar muito no sentido geográfico e mais no sentido global e de como que a gente não tem ali limites físicos para a questão ambiental. Estamos todos interconectados. Outro aprendizado muito importante nesses próximos 20 anos vai ser a questão da igualdade social. Isso vai ser uma pauta muito grande, muito forte, e como que a sociedade ela vai mudar em termos de estratificação social. Então Plutão em Aquário vem trazer a dissolução
do formato de sociedade que a gente está vivendo. Não serão transformações pequenas, serão transformações muito bruscas. Então, muito provavelmente, a gente vai ter novos impactos no formato da sociedade, como que a gente se relaciona, como que os países se relacionam entre eles. A questão da imigração vai ser cada vez mais potente. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social podem querer transitar de um país para o outro. A gente vai precisar administrar tudo isso. E o mais importante, a necessidade de a gente olhar as ações individuais em prol de uma mudança maior. Se a gente for olhar, os nossos hábitos de consumo impactam grandiosamente em como a indústria se mantém. Enquanto a sustentabilidade não for uma preocupação em cada um, não somente uma ação do governo para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, da sociedade para cima, enquanto não tiver esse movimento, a tendência é que seja uma revolução bem destrutiva com esse trânsito de Plutão em Aquário. Fica aí o alerta do quanto que você pode fazer algo por isso, do quanto que você pode mudar algum hábito de desperdício de água, de consumo excessivo de roupas, consumo excessivo de plástico. Tudo isso também faz parte da nossa forma de viver. Plutão em Aquário traz isso, poder na mão do coletivo. Então também é uma escolha nossa e esse trânsito vai escancarar muito isso. No mais é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e para mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Até uma próxima.